Então, essas células, elas têm por função promover o reconhecimento do patógeno, né? Ou o reconhecimento de citocinas pró-inflamatórias que estão no ambiente. A gente acabou de ver, né? As células linfóides e também os linfócitos gama-delta, eles vão estar sendo ativados por citocinas que estão ali no ambiente e vão responder, né? Secretando citocinas ou reconhecendo o micro-organismo. Mas as células, os fagócitos, né? Que aí os fagócitos a gente inclui no grupo. Macrófago, célula dendrítica e principalmente neutrófilo. Eles estão ali no ambiente de infecção para promover o reconhecimento do patógeno. Como é que eles enxergam esses patógenos, certo? Então, as células do sistema imune inato e células epiteliais, elas reconhecem estruturas moleculares específicas de micro-organismo ou que são específicas de danos celulares, certo? As moléculas que são específicas de micro-organismos, a gente chama elas de PAMPs, certo? PAMPs é padrões moleculares associados a patógeno. Então, PAMPs é de micro-organismos. E as moléculas específicas que reconhecem dano celular são chamadas de DAMPs. DAMPs é padrões moleculares associados a dano, certo? Então, que moléculas são essas que os nossos fagócitos conseguem reconhecer? Pode ser um ácido nucleico, pode ser uma proteína de membrana, pode ser um lipídio de membrana, um carboidrato, uma molécula endógena ou exógena, certo? Então, tudo isso são moléculas que podem ser reconhecidas pelos nossos fagócitos, né? Que a gente acabou de ver. Macrófagos, células dendríticas e neutrófilos. São assim que eles... Então, aqui a gente tem exemplos de padrões moleculares associados ao patógenos e também de padrões moleculares associados ao dano. Então, em relação aos padrões moleculares associados a patógenos, a gente tem ácidos nucleicos. Então, a gente pode ter ácidos nucleicos que são oriundos de vírus ou de bactérias, certo? Esses ácidos nucleicos virais podem ser RNA de fita dupla, RNA de fita simples, certo? Repetições CpG, que também é presente no genoma de micro-organismo, né? E essas repetições também são reconhecidas pelos receptores de fagócitos, certo? Podem ser proteínas, como pilina, flagelinas, que estão presentes na superfície de bactérias. Podem ser lipídios de parede celular, o importante demais, o LPS, que é o lipopolissacarídeo, e também o ácido lipoteicoico, presentes em bactérias gram-negativas e gram-positivas, respectivamente. Podem ser carboidratos, como manana, glucanas, que estão presentes em fungos e bactérias. Então, essas moléculas, elas são moléculas que são específicas a patógenos. Elas só estão presentes nos patógenos, elas não estão presentes em nossas células, certo? Então, são padrões moleculares associados ao patógeno. Além disso, os nossos fagócitos eles também podem reconhecer padrões moleculares associados ao dano, tá? Uma delas, proteína induzidas por estresse, que é a proteína de choque térmico. Então, em condições de estresse, a gente tem a presença maior dessa proteína de choque térmico. E aí, os fagócitos também podem reconhecer, certo? Nós podemos ter cristais, como urato monossódico. O urato monossódico, a gente tem a deposição dele nas articulações, né? Que caracteriza a gota, que também desencadeia uma resposta imunológica, certo? Podemos ter matriz extracelular proteolicamente clivada, né? E aí alguns peptídeos de proteoglicanos podem ser reconhecidos pelos fagócitos. Mitocôndrias e componentes mitocondriais, né? Como peptídeos formilados e ATP, eles também induzem uma resposta imunológica, certo? E também temos proteínas nucleares, certo? Então, a gente tem algumas proteínas nucleares que, se elas estão expostas, é porque há dano celular,
Se há dano, então o fagócito vai estar reconhecendo, certo? Então, podem ser moléculas próprias ou exógenas, né? Endógena ou exógena, que esteja associada ao dano, que vai induzir uma resposta inflamatória. Então, os patógenos, os fagócitos, eles vão reconhecer essas proteínas, eu não digo nem proteínas, né? Essas moléculas de membrana, né? Todas essas que eu pontuei anteriormente, seja de patógeno ou seja próprio, certo? Com as suas peculiaridades, certo? Então, o que a gente observa é que existe uma diferença importante entre o mecanismo de reconhecimento de um micro-organismo na resposta imune inata e na resposta imunadaptativa, certo? Então, um ponto importante nesse mecanismo de reconhecimento é a especificidade. Aqui a gente tem uma célula imune com um receptor de membrana, né? O exemplo aqui é o receptor TOL, que está reconhecendo uma mesma estrutura em patógenos diferentes. Então, aqui a gente pode ter 3 bactérias diferentes. E aí, esse mesmo receptor faz o reconhecimento das 3 bactérias, porque ele faz o reconhecimento daquela molécula de membrana, certo? Diferentemente do que a gente observa na resposta imune inata, utilizando o anticorpo. Observe que a gente vai ter anticorpos diferentes para moléculas diferentes em antígenos diferentes, certo? Aqui a gente não consegue diferenciar o patógeno na imunidade inata, mas consegue diferenciar na imunidade adaptativa, certo? Temos também os receptores, que são codificados em linha-mãe, né, com diversidade limitada, ou seja, esses receptores de membrana, eles são formados, né, a partir de uma sequência gênica e são expressos, enquanto que os anticorpos têm a recombinação gênica, né, tem a recombinação dos segmentos do gene, formando anticorpos completamente diferentes. Então, existe uma diversidade desses receptores quando a gente olha para a imunidade adaptativa e quando confronta com a imunidade inata, né? Na imunidade inata a gente não tem essa recombinação gênica, então é um receptor padrão, tá? É uma linha de receptores padrão que a gente vai ter na membrana desses fagócitos, certo? A gente tem aqui o receptor do tipo TOL, a gente vai falar deles. Temos o receptor formilpeptídeo, que é específico para bactérias, tá? A presença desse formilpeptídeo vai gerar um reconhecimento por esse receptor. Temos um receptor de manose e temos também esse receptor Scavenger que reconhece proteínas de membrana de vários patógenos, certo? E aqui a gente tem os super anticorpos e os receptores de membrana, aqui o TCR e o BCR, que reconhece com muita especificidade. A distribuição dos receptores, né, é não clonal na resposta imune inata. São receptores idênticos em todas as células da mesma linhagem. E, enquanto isso, os receptores, os linfócitos, eles são em clones, né? A gente lembra que a gente tem cerca de 10 elevado a 7 clones de linfócitos. Então, é muito mais diverso, né? Então, há uma capacidade de distinção do antígeno muito maior do que na resposta imune inata, certo? E a capacidade de discriminação do que é próprio e do que não é próprio, né? Na resposta imune inata, a gente tem essa capacidade, né? As células saudáveis do hospedeiros não são reconhecidas, né? Pelos receptores de fagócitos, certo? E aí, então, a gente não tem a indução de respostas imunes, né? De respostas autoimunes. E na resposta imunadaptativa, a gente tem, sim, essa capacidade de discriminar próprio do que não próprio, mas pode ocorrer de escapar um clone de linfócito que reconheça o que é próprio, né? A gente tem aí a autoimunidade que pode também acontecer, né? A liberação de linfócitos autorreativos. Mas o planejado é que isso não aconteça. Então, quem são os receptores que são expressos
pelos fagócitos para reconhecerem os pumps e dumps, né? Então, aqui a gente vai ter os principais receptores de membrana, né? Aqui a gente tem o primeiro receptor, que é o receptor Toll. Eu vou falar dele logo em seguida, tá? Esse receptor Toll é um receptor importante para reconhecer micro-organismos, certo? Reconhece diversas moléculas microbianas, tá? Incluindo lipopolissacarídeos, peptidoglicanos, ácidos nucleicos virais. Então, ele tem uma diversidade de ação, né? E ele pode estar também tanto na membrana plasmática como também membrana endossômica. Lembrem que, na maioria das vezes, no processo de infecção viral, há a formação de um endossoma dentro daquela célula e esse endossoma pode ter o reconhecimento do genoma viral pela presença do receptor Toll, certo? Nós temos 9 tipos de receptor Toll. Temos os receptores semelhantes a NOD, ele está presente em citoplasma de fagócito e células epiteliais, certo? Temos NOD1, 2 e a família NALP, que está envolvida na indução do inflamassoma, a gente também vai ver isso. Reconhece peptidoglicano de parede celular bacteriana. Reconhece flagelina, dipeptídeo muramil, lipopolissacarídeo, cristais de urato e produto de células danificadas. Receptores semelhantes a RIG, presentes em citoplasma de fagócitos e outras células. Reconhece RNA viral. Receptores similares a lectinas do tipo C, presente em membrana plasmática de fagócito. Reconhece manose e dectina, né? A manose presente vai reconhecer, né? Carboidratos de superfície microbiana com manose e frutose terminais. E a dectina reconhece glucana presente em células fúngicas, certo? O scavenge, ele reconhece diacilglicerídeo microbiano, certo? E o receptor N-formilmetileucilfenilalanina, ele está presente em membrana plasmática de fagócito. E ele reconhece exatamente esse peptídeo, né? O peptídeo contendo resíduo N-formilmetionil, que está presente na membrana de micro-organismos. Então, onde estão localizados esses receptores nos fagócitos, né? Para que esses fagócitos consigam reconhecer esses micro-organismos, né? Então, a gente tem receptores de membrana, como vocês podem observar. Temos também receptores que são citosólicos e receptores que são endossômicos, certo? Isso possibilita que micro-organismos que estão localizados em vários pontos sejam, então, detectados, né? Tanto extracelular quanto intracelular, seja dentro de um endossoma ou seja no citosol, né? Então, aqui a gente tem os receptores tipo NOD e os receptores tipo RIG que estão disponíveis aqui na membrana, que estão disponíveis aqui no citosol da célula. Temos os receptores Toll, que são endossômicos. Temos receptores tipo Toll, que está aqui na membrana plasmática. E temos também receptores ligantes de manose, que estão aqui presentes também na membrana plasmática. Então, esses receptores que estavam listados naquela tabela anterior, eles estão distribuídos nos fagócitos, certo? Qual é a intenção? É o fagócito reconhecer o patógeno, ele fagocitar, mas não é só fagocitar. Porque, além dele fagocitar, ele tem que destruir aquele patógeno. Então, essa célula tem que ser ativada. Então, tem vias de ativação que vão, então, culminar com o objetivo final, que é a destruição dos patógenos.
Então, havendo reconhecimento do receptor ao ligante, ou seja, esse domínio reconhecendo a presença daqueles diversos pumps, certo? Ocorre então a dimerização, o recrutamento de proteínas adaptadoras para o domínio TIR. Aqui a gente tem o TRIF e o MAD88, que são proteínas adaptadoras, que elas então vão promover a ativação de proteinoquinases, certo? Essas proteinoquinases, elas vão ativar fatores transcricionais. Aqui a gente tem o IRFI, que é um fator estimulante de interferon, certo? E temos NF-kappa-beta, certo? Observe que tanto pela via MID88 como TRIF, a gente vai ter a ativação de ambos fatores transcricionais, certo? Observe que a AP1 também é um fator transcricional que atua nessa via. Resultado. Isso aqui é o fagócito, certo? Ele expressou o receptor, reconheceu um produto microbiano aqui fora ou aqui dentro, ativou as vias, que culminou então com a translocação e a ativação de fator transcricional. Ele vai se ligar em regiões específicas que vai induzir a expressão de genes, certo? O NF-kappa-beta vai induzir a expressão de genes inflamatórios, como citocinas IL-1 e IL-6, quimiocinas CCL2 e CCLX6, moléculas de adesão endotelial, como a electina, que vai promover que vai mobilizar neutrófilo para o local da lesão, né, sair do vaso, e outras moléculas coestimulatórias. O resultado da ação disso é induzir uma inflamação aguda naquele local e estimular posteriormente a imunidade adaptativa. Já o TRIF, ele vai promover a ativação desse fator de crescimento, né, desse fator de regulação de interferon, que vai regular a expressão do gene do interferon 1. E aí, então, esse gene vai ser secretado, vai ser produzido e secretado na célula, né? E esse interferon a gente já sabe. Ele vai atuar nas células vizinhas, promovendo um estado antiviral. Bem, o outro tipo de receptor que nós temos é o receptor do tipo NOD. NOD significa domínio de oligomerização de nucleotídeos contendo proteínas. Então, o receptor do tipo NOD, ele é uma família de mais de 20 proteínas citosólicas diferentes. E algumas delas reconhecem DUMPs e outras reconhecem PUMPs, certo? Aqui, nós temos o mecanismo, né, de ativação dos receptores NOD, certo? Vários mecanismos induzem isso, né? A presença de bactérias patogênicas, ATP extracelular, fluxo de potássio, presença de espécies reativas de oxigênio, cristais endógenos e cristais exógenos, que a gente já pontuou anteriormente, a presença de DNA viral, dipeptídeo muramil também ativa essa via. Então, aqui a gente tem o domínio de ligação ao ligante, que é o domínio que vai receber o estímulo, certo? Acoplado a ele, a gente tem esse domínio NAT, e nesse domínio NAT a gente tem essas proteínas acopladoras, né? PID, CARD, ASC, que a gente vai ver também no próximo slide, certo? Então, esse receptor, ele recruta outras proteínas e forma um complexo de sinalização que culmina com a indução da inflamação, certo? Só para pontuar uma coisa importante para vocês, lembrem que a ativação desse receptor culmina com inflamação e já é comprovado que polimorfismo dos receptores NOD, no caso o NOD2, está associado à doença de Crohn, né? Então, o polimorfismo sensibiliza a via de ativação desse receptor que culmina com inflamação, tá? Então, vamos entender como é que ocorre a ativação desse receptor. Então, esse domínio repetido aqui, rico em leucina, é o domínio de ligação, certo? É ele que vai sensoriar todos aqueles fatores que eu elenquei anteriormente, certo? Espécies reativas de oxigênio,
é, indutores, cristais endógenos, cristais exógenos, efluxo de potássio, dentre outros, vai então ser detectado por esse receptor, certo? Esse receptor, quando há o reconhecimento, há então a oligomerização desse domínio NAT, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Então, esse domínio NAT aqui, ele oligomeriza, certo? Eles vão se unindo, como vocês estão vendo aqui, tá vendo esse azul, esse verdinho aqui? Observe quantos ele vai se ligando um ao outro, formando essa oligomerização, formando essa estrutura em uma espiral, certo? Expondo, então, esses domínios de ligação ao ligante. Associado a isso, há também o recrutamento daquelas proteínas, daqueles proteínas efetores, domínios efetores, né? Vocês viram anteriormente o CARD, aqui a gente tem o ASC, é tipo uma proteína adaptadora. Eles vêm e se ligam, tá? Se ligam ao domínio NAT, como vocês estão vendo aqui, eles ligados. Esse complexo aqui formado, né? Formado pelo receptor, pelas proteínas adaptadoras e ligadas a essas proteínas adaptadoras a presença da procaspase, certo? Forma então o que a gente chama de inflamassoma, tá? É essa estrutura em espiral que tem por função única converter, ativar a caspase, né? A procaspase 1 inativa, quando liga aqui, é convertida então em caspase 1 ativa. E essa caspase 1 é para quê? Como vocês podem conferir no slide anterior e nesse slide também, associada a essa via aqui, a presença desses fatores de micro-organismo e etc., também é reconhecido pelos receptores Toll-like, né? Esses receptores Toll-like, quando ativados, eles vão sinalizar a via de produção de proteína inflamatória, como a interleucina 1 beta. Esse gene, esse RNA mensageiro produzido no núcleo vem para o citoplasma e aqui a gente forma a PRO e L1 beta, né? Essa PRO e L1 beta precisa ser convertida em L1 beta ativa. E para fazer essa conversão, quem faz é a caspase 1. Então, a gente tem a junção de duas vias, uma pelo receptor NOD e uma pelo receptor Toll-like, culminando na produção de interleucina 1 beta, que é então secretada e vai promover inflamação aguda. Então, o inflamassoma, como vocês podem observar aí, ele é um complexo multiproteico, tá? Que se forma no citosol em resposta a pumps e dumps, cuja função é produzir formas ativas de citocinas inflamatórias IL-1 e IL-18, certo? A formação da inflamação é importante para a indução da resposta inflamatória, mas obviamente que ela também está associada à formação de resposta inflamatória exacerbada, certo? Inclusive, era um mecanismo que a gente observava no SARS-CoV-2. Então, no SARS-CoV-2, a gente tinha várias condições. Aqui a gente tem efluxo de potássio, tá? Aqui no pneumócito. E aí havia, então, a ativação de produção, a ativação do inflamassoma, formação do IL-1. E aí, esse IL-1 em excesso, né, sendo liberado, atuava em várias frentes, certo? Né? Inclusive promovendo dano, recrutamento de mais células imunes, que promovia injúria pulmonar, tá? Por isso que a indústria farmacêutica desenvolveu o antagonista do IL-1 beta, né, anakinra. Então, o IL-1 beta produzido exatamente pela ativação do inflamassoma, né, ele é produzido, a caspase 1 converte o IL-1 beta na sua forma ativa e ele vai então atuar em diversas células locais, né, inclusive na própria célula. E aí, então, ele vai, uma vez se ligando ao seu receptor, ele vai ativar vias de ativação e produção de NF-κ-beta, que vai resultar na produção de citocinas inflamatórias, certo? Então, a anakinra, ela tem exatamente essa intenção de suprimir essa via. Ela é um antagonista, ela liga, ocupa o receptor, mas ela não induz a via de produção de NF-κ-beta. Por isso, essa droga tem sido indicado para tratamento de COVID,
19 e também para a gota, né? A gota é essa doença inflamatória crônica em que os fagócitos que estão ali presentes estão produzindo IL-1 beta e essa IL-1 beta vai induzir a inflamação, a resposta inflamatória aguda. E aí, frente àqueles cristais que estão ali presentes, né? De urato. E aí, então, a gente precisa ter uma inibição dessa via e aí a anaquira é uma das. Temos também um receptor do tipo RIG. RIG é gene induzido por ácido retinóico. O RIG que está aqui, ó, ele ou o MDA5, eles reconhecem a presença de ácidos nucleicos virais, certo? Esses ácidos nucleicos virais pode ser RNA, pode ser DNA ou pode ser um heteroduplo de DNA e RNA. Os vírus são bem diversos, tá? Uma vez que ele consegue reconhecer esse RNA viral, ele ativa uma cascata de sinalização bioquímica que culmina com a ativação desse fator transcricional de interferon. Esse fator transcricional fosforilado é translocado para o núcleo e induz, então, a expressão do interferon, certo? E esse interferon ele vai atuar em uma série de atividades que a gente, inclusive, já viu, né? Que a gente chama de estado antiviral. Então, o estado antiviral é um estado no qual as células adjacentes a um processo infeccioso viral, elas conseguem se manter blindadas, certo? Isso deve exatamente à produção do interferon. Esse interferon é produzido principalmente por células dendríticas plasmocitoides, a gente já viu qual é a função delas, mas também são produzidas por outras células que estão infectadas pelo vírus, tá? Esse interferon, ele vai, então, se ligar em receptores de células infectadas ou não que estão adjacentes, né? Que estão ali perto. E qual é o mecanismo de ação desse interferon? Ele vai promover inibição da síntese de proteínas da célula ou proteína viral, isso é um mecanismo temporário, tá? Impedindo, então, que proteínas de capsídeo viral, proteínas de envelope sejam produzidas. Vai induzir a produção e liberação de RNases, que vai degradar o RNA viral. Sem o RNA não tem como formar nova cópia. E também vai inibir a expressão do gene viral e a montagem dos novos vírus, né? Das novas partículas virais. Então, se inibe a expressão do gene viral, consequentemente, a gente também não tem como formar novas cópias. O interferon, utilizando todas essas vias, promove, então, o famoso estado antiviral, que ele é caracterizado por uma inibição da replicação viral. E temos também os receptores de lectinas tipo C. Nós temos os receptores de mannose, né? O ligante, mannose, fucose, terminais de superfície de células microbianas. O mecanismo de sinalização intracelular no fagócito, ela é incerta. Ela está expressa em macrófago e induz fagocitose e imunidade antifúngica. Dectina 1 reconhece beta-glucana em células fúngicas, tem uma via própria já bem estabelecida, certo? Com a ativação de NF-kappa-beta. É uma via ativada em células dendríticas e a função é inflamação, apresentação de antígeno, que é uma característica da célula dendrítica, diferenciação de TH17 e atividade antifúngica. Dectina 2 reconhece mannose terminal ou alta mannose em hifas de fungos e em bactérias. Tem via também de produção de NF-kappa-beta. É expressa em células dendríticas, está envolvida em inflamação, apresentação de antígeno, diferenciação de TH17, imunidade antifúngica e antimicobactéria. DC signo, que é o receptor CD209, reconhece mannose, fucose, terminais de superfície de células microbianas, igual CD206, que é o receptor de mannose. Tem uma via de sinalização incerta, expressa em células dendríticas, macrófagos e células endoteliais sinusoidais. E a função dela é adesão e resposta inflamatória, né, frente a vírus de hepatite C e HIV-1. E langerina reconhece mannose de células microbianas, uma via interna incerta, é expressa em células dendríticas em barreiras epiteliais e promove fagocitose e apresentação
de antígenos, certo? E aqui a gente tem os vários receptores do tipo lectina, né? Que é as dectinas, dectina 1, dectina 2, DC-sigma, minclo. Então, a gente tem vários outros, né? Além dos que eu já pontuei anteriormente. Vejam quantas funções elas desempenham, né? E reconhecem uma série de micro-organismos diferentes, como a gente pode identificar aqui, ó. Aspergilo, Candida, Cryptococcus, Pneumocystis. Então, uma série de Malassezia, que é um fungo, né? Microsporum. Então, vários micro-organismos podem ser reconhecidos por esses receptores de membrana. Então, até aqui nós vimos os diversos receptores, né? Os receptores de lectinas tipo C, os Hig, Nod, Toll, que são receptores que estão presentes no fagócito, seja na membrana plasmática do fagócito, na membrana endossomal ou livres dentro do citoplasma da célula. Além desses, nós também temos moléculas que são receptores de padrões solúveis, ou seja, são moléculas capazes de reconhecerem PAMPs, mas que não estão ligados a nenhum fagócito. Eles estão solúveis, né? Eles estão livres em alguns tecidos e fluidos, certo? Então, a primeira delas nós temos as pentraxinas. As pentraxinas são as proteínas de fase aguda, certo? As pentaxinas, elas estão presentes no plasma. Um exemplo, proteína C reativa. E elas reconhecem fosforilcolinas e fosfatidioetanolamina microbianas. Então, essas soluções solúveis, essas proteínas solúveis, elas vão reconhecer essas proteínas de superfície e vão marcar aquele patógeno, formando o que a gente chama de opsonização, certo? Temos as colectinas, que ela está presente no plasma e nos alvéolos, e elas são ligantes, são lectinas ligantes de mannose, né? Essa mannose é um carboidrato que está presente em glicoconjugados de membrana de patógenos. E também temos no alvéolo a presença de proteínas surfactantes, tá? Certo? Que reconhecem diversas estruturas microbianas. Temos as ficolinas presentes no plasma, certo? E ela tem por função reconhecer N-acetilglicosamina e ácido lipotecoico presente em componentes de células gram-positivas. Temos as proteínas do sistema complemento, que também estão presentes no plasma, e que também reconhece e opsoniza superfície microbiana, certo? Um exemplo dela, a proteína C3. E temos também alguns anticorpos naturais que reconhecem fosforilcolina em membranas bacterianas e membranas de células apoptônicas. Esses receptores de padrões solúveis, eles têm essa função imunológica. O principal mecanismo dele é a opsonização. Ele vai marcar aquela bactéria, aquele patógeno, facilitando então o reconhecimento pelos fagócitos e a fagocitose e a destruição daquele patógeno, né? É tornar o micro-organismo mais digerível, certo? Sinalizar para o fagócito que ali tem um micro-organismo. Entre essas, a gente vai focar na pentraxina e no sistema complemento. As pentaxinas a gente vai falar agora, o sistema complemento será uma outra aula. Então, o sistema complemento, só para vocês entenderem, é formado por um complexo proteico. Ele é ativado por algumas vias. A gente tem via clássica, via alternativa e a via ligadora de mannose, a MBL. E todas nelas vão culminar, elas são iniciadas por uma das três vias, obviamente, mas que elas culminam na formação do C3, né, que é uma proteína ativa. Essa C3, ela segue no que a gente chama de uma via comum, que é comum às três outras vias, certo? E todas elas acabam culminando na formação desse complexo de ataque à membrana, que promove, então, lise de micro-organismos, certo? Algumas proteínas intermediárias do sistema complemento também têm outras funções, além da lise, como o C3A, que promove
é um indutor de inflamação, assim como o C5A, e o C3b, que é um excelente opsonizante, certo? Ele promove a opsonização, que vai então conduzir para o processo de fagocitose. Aqui a gente tem uma imagem de um micro-organismo opsonizado por C3b, certo? Isso vai fazer com que o sistema fagocítico reconheça esse micro-organismo e imediatamente faça a fagocitose dele. Tudo isso aqui a gente vai estudar em uma aula à parte, tá? E as pentraxinas? Então, como eu falei, as pentraxinas são as famosas proteínas de fase aguda, né? Eu já disse para vocês que normalmente quando um paciente ele tem uma doença aguda, ele tem febre, normalmente é solicitado proteína C reativa e VHS, né? Então, por que isso? Então, quando a gente tem um processo infeccioso e os macrófagos fagocitam aquele patógeno, que pode ser uma bactéria, por exemplo, esse macrófago ele secreta proteínas pró-inflamatórias, certo? Dentre elas a IL-6. A IL-6 atua sobre os hepatócitos, induzindo a produção de proteínas de fase aguda, tá? Por quê? Porque essas proteínas de fase aguda elas vão amplificar a resposta inflamatória, tá? Então, a gente tem a proteína amiloide sérica, a proteína C reativa, o fibrinogênio e temos também lectina ligadora de manose. Temos outras proteínas de fase aguda que eu vou falar também nos próximos slides, certo? Especificamente quanto à atividade imunológica, a gente chama atenção de proteína C reativa e também da lectina ligadora de manose, tá? A proteína C reativa ela vai, então, ligar-se à fosforicolina na superfície de bactérias. Então, aqui a gente tem a bactéria que está representada em cor vermelha. E aí, a proteína C reativa vem, liga e opsoniza. Ela liga-se na superfície da bactéria e também ela ativa o sistema complemento, né? Que também promove opsonização. E aí, então, a gente tem a indução da fagocitose pelo neutrófilo, macrófago, enfim, né? Então, ela vai opsonizar, certo? E a lectina, ligadora de manose, ela liga-se a resíduos de manose na superfície de bactérias, como vocês estão vendo aqui. E aí, então, ela vai ativar aquela via do sistema complemento, que é a via das lectinas, né? Pela lectina ligadora de manose. E aí, da mesma forma, ela vai sinalizar para a opsonização, mas também ela vai culminar na destruição do patógeno pela formação do MAC, né? Que é o efeito final do sistema completo. Além desses, eu também chamo a atenção para vocês do fibrinogênio, certo? Ele não tem uma atividade imunológica, esse fibrinogênio, mas ele é uma proteína de fase aguda que altera o potencial zeta dos eritrócitos, certo? E aí, é o fibrinogênio que altera a velocidade de hemossedimentação. Então, quando o paciente tem um processo inflamatório, ele produz o fibrinogênio. O fibrinogênio, ele positivamente se liga, ele é atraído, né, para a superfície dos eritrócitos. E aí, a gente perde essa capacidade dos eritrócitos de se repelir entre si. Consequentemente, a gente vai ter, então, um VHS alterado, né? A velocidade de hemossedimentação vai estar aumentada, certo? Então, aqui a gente tem o VHS, e aí a gente avalia isso em milímetros por hora, tá? Então, a gente vai observar. Quanto maior for a velocidade de hemossedimentação, ou seja, quanto mais precipitar as hemácias, maior indício de que aquele paciente está em fase aguda, certo? Uma outra proteína de fase aguda importante é a hepcidina, certo? Eu lembro que eu tinha dito já para vocês, toda vez que o paciente tem inflamação e infecção, ele produz IL-7 e IL-7 estimula a produção de hepcidina pelos hepatócitos, certo? O que a hepcidina faz? Hepcidina interfere na absorção de ferro, ela impede também na internalização de ferroportina, removendo esse transportador de ferro da membrana basal para dentro da célula, né? Ela faz uma internalização dele. E a ferroportina que está ainda expressa na membrana, a hepcidina se liga e impede. Ela impede a absorção de ferro e ela impede
liberação do ferro do enterócito para a matriz extracelular, né? E, consequentemente, para a corrente sanguínea. Essa mesma hepcidina também impede a liberação de ferro dos macrófagos que estão presentes no baço, né? É lá que os eritrócitos são destruídos e o ferro fica então armazenado nesse macrófago na forma de ferritina, que pode ser liberado para a corrente sanguínea para abastecer o nosso organismo, né? A ferroportina também atua aqui, impedindo a liberação de ferro. Resultado disso é que o paciente tem uma dificuldade de absorver ferro intestinal e tem uma dificuldade de manter o ferro circulante, certo? Por isso que toda vez que o paciente tem uma inflamação ou infecção, esse ferro ele é translocado do lúmen do vaso para os tecidos. Por isso que o paciente tem um aumento de ferritina com baixa de ferro, certo? Então, proteína C reativa, fibrinogênio, hepcidina, lectina ligadora de manose, são todas proteínas de fase aguda, certo? Vocês precisam estar atentos a essas proteínas, porque elas têm um respaldo fisiopatológico importante. Então, até aqui a gente viu tudo sobre as células do sistema imune, né? Quem são as células do sistema imune? Identificamos que dentre elas a gente tem os fagócitos. Esses fagócitos, eles têm receptores que podem ser de membrana, receptores citoplasmáticos e endossomais que reconhecem patógenos, certo? E eles reconhecem esses patógenos através de moléculas específicas que caracterizam bem aquele micro-organismo, né? Que são os PAMPs. Mas eles também reconhecem proteínas que indicam dano. Então, eles reconhecem também os DUMPs. Mas depois que eles reconhecem, o que é que eles vão fazer? Como é que o fagócito consegue destruir o patógeno, né? A gente já viu que eles são ativados, várias vias são ativadas, vias de produção de citocinas inflamatórias, via de ativação de cascata intracelular. Então, a gente viu, né? Aquelas vias do receptor TOL, do receptor NOD, do receptor RING. Vimos também do receptor de lectinas, né? Então, a gente vê que, até aqui a gente viu que esses fagócitos reconhecem, certo? Mas como é que eles vão atuar, certo? Então, a gente está vendo aqui, ó, um macrófago recrutando bactérias para ele fagocitar, e aqui é a mesma coisa, né? Um macrófago fagocitando essas bactérias, certo? Então, quando os receptores de fagócitos reconhecem e se ligam aos pumps dumps, eles ativam via de transdução de sinais, que a gente já viu, que promove a função antimicrobiana e pró-inflamatória. A pró-inflamatória a gente já viu, certo? Agora a gente precisa ver as antimicrobianas, como é que eles matam esse micro-organismo. Então, primeiro, eu disse para vocês que dos fagócitos a gente tem células dendríticas, macrófagos e neutrófilos. Célula dendrítica, ela tem por principal função apresentar antígeno e induzir a resposta imune adaptativa. Os macrófagos são células sentinelas, elas estão ali e elas estão ali esperando qualquer evento inflamatório infeccioso acontecer para elas darem início ao processo. Ela fagocita, sim, elas matam o micro-organismo, mas elas não são as principais células envolvidas nesse processo, certo? No controle de infecção bacteriana fúngica, a principal célula envolvida são os neutrófilos, certo? Os neutrófilos são células circulantes no nosso organismo, são as mais abundantes, certo? Naturalmente, elas têm uma granulação fina e quando ocorre um evento de infecção em qualquer área do nosso corpo, os macrófagos que estão ali presentes, eles fagocitam esse patógeno. Eles, com a intenção de destruí-los, obviamente, mas principalmente, lembrem, o macrófago é um fagócito. Ele reconheceu um antígeno, ele vai ativar aquelas cascatas que a gente já conheceu. Então, ele vai produzir citocinas diversas, né? Interleucina 1 e TNF-alfa é um exemplo delas. E essas citocinas, elas têm por função estimular as células endoteliais circunvizinhas, né? Os capilares circunvizinhos precisam sofrer uma alteração.
Então, qual é o processo de indução dele? Ele vai induzir a expressão de lectinas de membrana, que vão se ligar a glicoproteínas que estão presentes nos neutrófilos circulantes. Esses neutrófilos estão passando, eles vão caminhando, o fluxo num ambiente de infecção tende a reduzir, certo? Por isso que a gente tem um aumento do lúmen do vaso, então diminui aquela pressão no ambiente para quê? Para favorecer, então, a aproximação dos leucócitos, dos neutrófilos, né, circulantes, junto à membrana da célula endotelial. Então, a gente tem no neutrófilo, a presença de glicoproteínas que podem reconhecer proteínas que estão na superfície das células endoteliais, desde que e somente se houver um estímulo dessa célula endotelial, certo? Senão, esse neutrófilo vai seguir seu caminho, tá? Então, ocorreu uma mudança no padrão de expressão de glicoproteínas na membrana dessa célula endotelial, né? Expressando P e essa lectina, certo? Esse neutrófilo, então, ele vai se aproximando, ele vai rolando, ele vai se ligando, ele vai rolando, faz a princípio uma ligação fraca, instável. Essas primeiras ligações, elas vão, então, estimular a expressão de outras proteínas de membrana. Observa aqui a expressão de proteoglicanos, a expressão de integrinas. Observe que há uma mudança no padrão de expressão, seja da célula endotelial, seja também na membrana do neutrófilo, certo? Possibilitando, então, que seja estabelecidas, então, ligações que são fortes, né? Então, o rolamento é uma ligação fraca, é o tempo desse neutrófilo, essa célula endotelial, ser ativada e estimular novas proteínas de membrana, forma, então, uma adesão estável, que favorece, então, a translocação, né, desse neutrófilo do lúmen do vaso para o tecido, certo? Esse mecanismo de transporte aqui é um mecanismo que a gente chama de diapedese, tá? Existem dois mecanismos de transporte dessas células, que é essa daqui, que é por um transporte intercelular, mas também pode ser por transcitose. A célula endotelial, ela engloba o neutrófilo dentro do lúmen, né? E solta ele dentro do tecido conjuntivo, tá? Então, esse neutrófilo, ele vai sendo, então, transportado. Observe que outras moléculas de adesão vão sendo expressas, tanto na célula endotelial quanto no neutrófilo, que favorece a adesão estável e depois a migração dele através do endotélio, certo? Então, essa célula, ela conseguiu sair do endotélio e ela precisa migrar até o local onde está a infecção. Para isso, o macrófago também, além de produzir interferon e TNF, né, fator de necrose tumoral, e interleucina 1, ele também secreta as quimiocinas. As quimiocinas são proteínas, né, que vão indicar ao neutrófilo o caminho que ele deve percorrer até ele encontrar o micro-organismo. Então, por quimiotaxia, ele vai, então, migrando até chegar no local da lesão, né? E aqui eles chegam em grande número, né? Para promover, então, a fagocitose e a destruição desse patógeno, certo? Também sofre esse processo de migração do lúmen do vaso para os tecidos precursores de macrófagos, né? Os monócitos, que aí nos tecidos eles se diferenciam em macrófago, e também os precursores de células dendríticas, certo? Eles precisam sair do lúmen do vaso para sofrer a diferenciação nos tecidos, tá? Então, os fagócitos, eles precisam fazer todo esse trajeto até chegar. Então, utilizando seus diversos receptores de membrana, esses fagócitos, eles podem, então, reconhecer aquele patógeno que está ali no ambiente, certo? Uma coisa que é importante da gente pontuar é que, como eu falei, os fagócitos, eu mostrei para vocês os neutrófilos, mas também as células dendríticas e os macrófagos, eles têm esses endossomos, esses lisossomos, que são ricos em enzimas, certo? Enzimas que vão digerir proteínas, lipídios, carboidratos,
ácidos nucleicos. São proteínas que fazem digestão. Então, quanto mais reativa a célula tiver, mais grânulo eu vou ter, consequentemente, mais granulação tóxica eu vou observar naquela célula, certo? Então, o micro-organismo é reconhecido pelo fagócito. O fagócito, ele faz esse englobamento, né? O engolfamento desse micro-organismo, formando o que a gente chama de fagossomo, tá? Aqui, que é um endossoma com o micro-organismo, né? É fagossomo porque é um produto do processo de fagocitose, certo? Então, ele fagocitou. E aí, então, a gente vai ter agora disponível no mesmo ambiente o lisossomo com as enzimas e os fagossomos com esse micro-organismo, certo? Aí, então, a gente vai ter a fusão dos lisossomos com os fagossomos, certo? E aí, então, a gente vai ter a ativação desse fagócito, para que haja a destruição desse micro-organismo. Então, essa destruição dos micro-organismos, ela acontece primariamente pelas enzimas lisossomais, certo? As enzimas lisossomais, elas iniciam esse ataque ao micro-organismo, né? Dentro do fagolisossomo. Mas, além disso, ocorre a ativação de enzimas específicas que são responsáveis pela produção de óxido nítrico e de espécies reativas de oxigênio, né? Eu estou falando da oxidase do fagócito e da óxido nítrico sintase induzida ou induzível, certo? Ela vai produzir espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, certo? Então, há dois mecanismos, né, a princípio, utilizados. Primeiro, a digestão enzimática das enzimas lisossomais e depois a destruição do patógeno também pelas espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Então, vamos compreender o que acontece, né? Você tem o fagócito, a membrana do fagócito, esse mecanismo de produção de óxido nítrico e de espécies reativas de oxigênio, eles são processos induzidos no evento infeccioso, é diferente das enzimas lisossomais que já estão lá, prontas, certo? Então, quando o receptor de membrana reconhece um pump, certo? Quando ele reconhece um pump, aqui é aquele terminal o terminal proteico, né, que é específico dos micro-organismos ou a presença de uma quimiocina. Então, quando ocorre o reconhecimento, há uma mudança na organização dessas cascatas intracelulares, certo? Aqui a gente tem a via inativada, certo? Então, aqui a gente tem o receptor, que está sem o ligante, e temos aqui uma proteína G que ainda está inativada, certo? Ela está ligada ao GDP e não ao GTP. Ó, aqui os 3 fosfatos, aqui está os GDP, 2 fosfatos, certo? Aqui ela está na forma inativada. Quando ocorre a disponibilidade e o reconhecimento desses pumps pelos receptores, há então a ativação dessa proteína G. Ela libera GDP e se liga ao GTP, certo? A ligação promove essa mudança conformacional do receptor e aí então ele faz a troca do GTP pelo GDP. É um mecanismo, inclusive, bem conhecido. Nessa condição ligada ao GTP, essa proteína G, ela vai desencadear a ativação das enzimas envolvidas naquela destruição do micro-organismo, tá? Especialmente na destruição pela oxidase do fagócito, certo? Então, essa ativação dessa proteína G vai ativar essa proteína RAC, que vai então ativar aquela enzima que converte oxigênio em radicais livres, certo? Espécies reativas de oxigênio. Quando a sinalização acaba, obviamente ocorre a troca
né? A desfosforilação do GTP a GDP, e aí a via, então, é inibida, certo? Eu queria que a gente observasse isso aqui, especificamente. Então, a proteína G, ela se dissocia depois de ela ser ativada, se dissocia, e aí, então, a subunidade alfa vai ativar aquela oxidase do fagócito. A gente vai ver isso agora. Pronto. Então, aqui a gente tem o complexo da oxidase do fagócito, do fagossomo, certo? Então, ela é formada por todas essas proteínas, GP91, P22, P47, FOX, P67 FOX, P40 FOX. São todas essas proteínas, essas 6 proteínas juntas, certo? A gente viu na imagem anterior que quando há a ligação do fagócito ao antígeno, há uma ativação da proteína RAC. Ela se desliga do GTP e liga então ao do GDP e liga-se então ao GTP. Uma vez ligada ao GTP, ela vai então recrutar as subunidades e formar o complexo na deoxidase, que é a oxidase do fagossomo ou oxidase do fagócito, certo? Na forma inativada, essas proteínas estão separadas, certo? A RAC ligada ao GTP é quem vai então agregar todos os componentes dessa proteína, formando então esse complexo. Esse complexo é o complexo que converte oxigênio em ânion superóxido, certo? A gente vai mostrar toda a cascata de produção desses ânions. Então, como que ocorre a geração dos metabólitos tóxicos do oxigênio nos neutrófilos, certo? A primeira enzima que realiza a reação é a que eu acabei de mostrar para vocês. Ela é chamada de NADP-oxidase, é o complexo NADP-oxidase ou oxidase do fagossomo, certo? Então, o que é que essa enzima faz? Observe que ela tem um NADPH, ela é uma NADPH-oxidase. Na presença de oxigênio, ela vai, então, produzir o ânion superóxido, o NADPH e o H+, certo? Esse ânion superóxido, que está aqui, ó, mais 2H+, é então convertido em peróxido de hidrogênio pela superóxido desmutase, tá? Peróxido de hidrogênio mais oxigênio. A mieloperoxidase, na presença de cloro, ela vai então converter peróxido de hidrogênio em ácido hipocloroso. Todos eles são tóxicos para o micro-organismo, tá? O ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio e o ânion hipocloroso, todos eles são tóxicos e destroem aquele micro-organismo. E a geração de óxido nítrico e peróxido nitrito? A partir da L-arginina, né? Então, a óxido nítrico sintetase induzível, a INOS, ela converte L-arginina e oxigênio em L-citrulina e óxido nítrico, certo? A reação a gente pode observar nesse esquema aqui ao lado. A L-arginina está aqui. Forma, então, um intermediário. O nitrogênio que vai sair é daqui, ó, desse grupamento amino aqui. Forma-se, então, um intermediário utilizando o oxigênio, ó. Seguido, então, da remoção do oxigênio e da adição do oxigênio, sai o nitrogênio e entra o oxigênio aqui. É um dos oxigênios aqui do O2, certo? O outro oxigênio se liga ao nitrogênio que foi liberado, né? Que é o óxido nítrico. O óxido nítrico mais o ânion superóxido forma o peróxido nitrito, que é tanto o óxido nítrico quanto o peróxido nitrito é amplamente tóxico para as células microbianas e também para as células vizinhas, inclusive o tecido adjacente acaba evoluindo para a morte das células, certo? E aqui mais uma característica importante dessa oxidase do fagossomo é essa doença granulomatosa crônica.
ela é uma doença genética onde o indivíduo nasce com a mutação do gene que codifica a proteína GP91, que é essa azul aqui. Portanto, não forma esse complexo na deperoxidase, que é aquela oxidase do fagossomo, e, portanto, não produz superóxido e nem água oxigenada, né? Nem o peróxido de hidrogênio. Nesses pacientes, há uma falha, uma dificuldade no controle das infecções, né? ou a dificuldade de debelar as infecções, de modo que elas evoluem para infecções crônicas, certo? Quais são os sintomas que um paciente desse apresenta? O principal deles é susceptibilidade aumentada à infecção. Então, o paciente tem pneumonia recorrente, presença de granulomas em vários tecidos, presença de abscessos, né? Porque o processo infeccioso não é debelado, então forma os abscessos. Então, só para a gente ver, né, a importância de uma enzima, né, ou de um complexo enzimático no controle de um processo infeccioso. Além desse mecanismo de ação dos neutrófilos, né, ou seja, pela ação das enzimas dos lisossomos ou pela ação da produção do óxido nítrico e do isônio superóxido, um outro mecanismo também é o desenvolvimento dessa teia, né, que a gente chama de NETs, é uma rede extracelular de neutrófilos. É uma rede, essa aqui, ó, netoses de DNA. Então, é quando o neutrófilo ele extravasa seu material genético, né, incluindo DNA e estonas. E aí, então, esse material genético ele vai promover a atividade antimicrobiana, certo? Nesse material genético, a gente tem a ligação de várias enzimas que atuam, então, na destruição desse micro-organismo. É como se formasse uma teia para o recrutamento do micro-organismo e para a posterior destruição deles. Então, essa é a aula de imunidade inata, certo? Vocês podem estar estudando pelos 2 livros, mas o ABAS atende muito bem a essa demanda, tá bom? Então, boa aula para vocês e até a próxima.